pessoal, então hoje nós vamos falar sobre as relações de consequência, fim no sentido de finalidade e conclusão na nossa redação do Enem. Sobre a estruturação dos períodos, eu comecei aqui por explanar uma parte da cartilha de redação com vocês, referente à estruturação dos períodos, não só dos parágrafos, tá? Para que vocês compreendam que é preciso a gente começar a organização do nosso texto pelas frases, pelas orações, que vão formar os períodos e assim os parágrafos, certo? Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são, normalmente, estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa-consequência, que nós vamos abordar hoje, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras, certo? Então, na continuidade daquele nosso raciocínio do último vídeo, que abordou as ideias de causa, nós vamos transitar agora para o outro extremo da cadeia semântica, que é a consequência. São ideias relacionadas, Se eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência. Então, nós temos aqui um exemplo de parágrafo. Na verdade, foi o final de um parágrafo em que o autor inicia mostrando que ele está concluindo, Ele fala assim: logo, é indubitável que os profissionais do futuro precisarão adquirir habilidades de interação de grupo, criatividade e adaptação às mais variadas situações para resolverem problemas e se destacarem no futuro. Então, eu separei aqui por barras as orações para vocês terem noção de que isso tudo aqui é um período, Por mais que seja longo, é um período. Então, você tem que utilizar palavras como essas que eu destaquei em amarelo para organizar o seu período. O logo é uma conjunção, que dá a ideia de conclusão. O que também é uma conjunção, mas é uma conjunção integrante, Já que toda essa oração é, na verdade, o sujeito da oração anterior, O que é indubitável? Que os profissionais do futuro, etc, etc. O para é uma preposição e o e é uma conjunção. Então, nós temos que, se o fato determinante de outro é a sua causa, esse outro é a sua consequência. A consequência desejada ou pré-concebida é o fim, propósito, objetivo, finalidade. Compare-se os dois períodos seguintes. Os motoristas fizeram greve porque desejavam aumento de salário. Então, qual foi a causa da greve? Foi o desejo por um aumento de salário, Dá a entender que houve uma situação prévia que se prolongou, de insatisfação com o salário e então eles deram causa a uma greve. Os motoristas fizeram greve para conseguir aumento de salário. Então, aqui já dá uma ideia de atividade maior, de que realmente a greve foi pensada já com aquele intuito de conseguir aumento de salário. É claro que é uma diferença bem sutil. Os motoristas fizeram tantas greves que conseguiram aumento de salário. Então, aqui já fica mais explícita a ideia de consequência, Em consequência das greves, da pressão exercida pelas greves, o aumento foi obtido, certo? Quando o sentido da oração principal está completo, podem-se usar apenas as expressões de modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que, destituídas do intensivo tal, que ele vem normalmente após a preposição de tal modo que, de tal maneira que. Exemplo: não estive presente à reunião, de modo que não sei do que se tratou. Então, se eu não estive presente à reunião, consequentemente, eu não sei do que se tratou. De modo que equivale a por conseguinte ou por isso, entrecruzando-se assim as ideias de consequência e conclusão. Então, aqui eu trouxe um exemplo de texto para que vocês possam ver que tanto na estruturação do próprio argumento, do texto,
você pode usar a ideia de causa e consequência, de conclusão, né? Mas também por simples expressões que já trazem em si essa ideia, que são justamente aquelas que você deve utilizar no parágrafo da conclusão. Assim, logo, portanto, por conseguinte, em consequência de, em suma, em síntese, dessa forma, desse modo, assim sendo, destarte e dessarte. Veja que eu organizei de modo que os significados semelhantes ficassem próximos, né? E essas conjunções e expressões, elas são usadas no parágrafo de conclusão, mas não somente, tá? Em todos os parágrafos, se você estiver concluindo alguma coisa, deduzindo alguma coisa, você deve utilizar essas mesmas conjunções. Neste caso aqui, você pode pausar o vídeo para ler o texto com mais calma, mas eu destaquei aqui em verde essas expressões com sentido de consequência ou de conclusão, né? Então, nós temos um parágrafo inicial, a apresentação de uma causa, várias causas, na verdade, e logo em seguida ele fala, em consequência de tais fatores. Então, aqui ele estabelece uma relação de consequência em relação ao parágrafo anterior, tá? Referente ao parágrafo anterior. Depois ele diz, cresce assim o número de pessoas, né? Então, veja que o texto vai progredindo para uma conclusão. Os destaques que eu coloquei de amarelo são expressões de causa, né? Coisas que explicitam a ideia de causa. E o portanto entre vírgulas faz nos lembrar, né? O assim também vem entre vírgulas, que essa pontuação também indica a conclusão, certo? Então, muito cuidado para não confundir, principalmente no caso do pois. Quando você estiver explicando, você não coloca o pois entre vírgulas. Ele utiliza somente uma vírgula antes dele. Agora, para concluir, você utiliza uma vírgula antes e uma depois, porque é essa pausa que dá a ideia de que você está concluindo o seu texto, tá certo? Argumento por causa e consequência, né? Esse que nós acabamos de ver, aqui é explicado também dessa forma. No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Aí ele chamou conclusão de C, a causa ou consequência de J e os dados de D. Aí vem um exemplo. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Isso aí é um dado, né? Assim, olha aqui uma palavra que indica uma conclusão, né? Boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. Conclusão, tá? O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Consequência. Então, aqui você pode observar que a ideia de causa e consequência passa por todo o parágrafo, fazendo parte até mesmo da sua elaboração. E que não são somente as conjunções que vão indicar essas relações, mas também a própria palavra, né? Quando você insere a palavra causa, a palavra consequência, você está situando o leitor dentro da ideia que você quer passar. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.